Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial, com a sua participação, com a sua interação neste ambiente virtual de aprendizagem da Palavra de Deus. É aqui que nós aprendemos, ou ao menos tentamos compartilhar com vocês, subsídios da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Eu quero ressaltar a você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva, curta, compartilhe essa página, esse vídeo, a fim de que outras pessoas tenham acesso aos conteúdos inseridos aqui. Eu faço questão de destacar que nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, em quem, em seu nome, eu registro a saudação, o cumprimento, o abraço a todos os nossos irmãos que estão aqui ligadinhos na nossa programação. Pois bem, nós estudaremos hoje a lição de número 12, lição essa que falará sobre a bendita esperança, a marca do cristão. O texto áureo está na carta paulina a Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, por sua vez, está escrita assim: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. A leitura norteadora, a leitura bíblica em classe, está pautada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 ao 25. Mas eu quero convidar para falar com vocês o primeiro assunto de hoje a respeito de para onde aponta a esperança do cristão, bem como a introdução, o caro companheiro pastor William Enoch. É contigo, pastor William. Obrigado, pastor Diego. O primeiro tópico da lição de hoje é para onde aponta, para onde mostra o que realmente significa, qual é o real significado da esperança do cristão. Observe que a esperança cristã, de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, esperança é nada mais, nada menos do que expectativa favorável. Ter esperança é ser confiante, tá? É aquilo que se fundamenta em algo que eu não vejo em relação ao futuro, mas eu creio. Então, nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom e não por acaso. O apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, que é a esperança da glória e a esperança nossa. Então, do ponto de vista bíblico, nós podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. E é essa a esperança da igreja, é essa a esperança do cristão. A esperança como prevista nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança está bem presente nas cartas apostólicas e percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Atos, capítulo 23, 1 aos Tessalonicenses, mas também temos a esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do Evangelho e a gloriosa esperança, que é do arrebatamento da igreja. Mas também temos a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É na primeira carta de Paulo aos Coríntios que a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. E essa esperança vem de quem? Deus, que é o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e uma obra espiritual, transformadora, de resultados maravilhosos. E é por essa razão que Deus, que é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, logo por meio dessa viva esperança, nós estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores da nossa jornada ao céu. E aí vai uma pergunta: será mesmo que estamos dispostos por esperança a enfrentar todos os dissabores da vida, a compor os mais belos hinos e poesias na hora de uma grande angústia,
Será mesmo que, ao cantar o hino 300 da harpa cristã, nós cantamos com convicção? Nós cantamos aquele louvor com consciência do que estamos falando? Porque nós cantamos lá com força, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Quem tem esperança em Cristo Jesus não se desespera. Quem tem esperança em Cristo Jesus não murmura, não reclama, mas ele tem esperança em Cristo e sabe que ele não vai falhar nunca. A nossa fé tem sido provada pela história, por meio das perseguições cruéis, por meio de tantos desafios que sempre nos testaram, mas a Igreja de Cristo Jesus nunca se rebaixou, nunca sucumbiu a esses problemas, mas a Igreja sempre cresceu, a Igreja sempre prosperou, a Igreja sempre floresceu. Por que isso ocorre? Porque ela vive uma esperança gloriosa, que eles nunca puderam tirar de nós, que é a confiança na vida eterna com o nosso Deus. Olha, vale a pena confiar, vale a pena esperar em Deus, vale a pena descansar nas suas promessas. Pois bem, queridos, de volta aqui estamos para trafegar com o tópico de número 2 da 12ª lição de um trimestre riquíssimo, no qual temos tido o privilégio de estudar a respeito da carreira que nos está proposta e a perseverança para chegar ao céu. E o tópico 2 é um dos temas mais específicos ao longo de toda essa trajetória, que consegue com propriedade afunilar uma temática que comumente se vê em livros teológicos, a respeito da escatologia. Uma expressão que tomou vulto e se tornou do senso comum, especialmente nas tradições cristãs. Hoje, comumente, a maioria dos cristãos tem acesso a conteúdos escatológicos, especialmente por conta da definição desse termo, a razão de se conceber e de construir ideias e definições a respeito das últimas coisas. O primeiro assunto dentro desse nicho especificamente é sobre a Bíblia que focaliza o futuro. Embora a nossa Bíblia ela tenha sido escrita há milênios, é notório que profetas no Antigo, apóstolos no Novo e várias outras personagens que se conceberam como autores na Bíblia Sagrada relataram e com muita propriedade assuntos de cunho escatológico. Se você se debruçar sobre essas informações vetero ou neotestamentárias, você exaure elas com facilidade, muito embora elas não digam ipsis literis, isto é, literalmente aquilo que nós estamos vivendo hoje, eu digo com relação a esse e aquele caso especificamente, mas nas entrelinhas, no frigir dos ovos, o sentido é absolutamente o mesmo. Num primeiro momento, portanto, o pastor faz questão de ressaltar a origem da queda. O livro de Gênesis prioriza, dentre outros fatores, essa questão. Adão e Eva cedem à tentação da serpente e naquele ato nós temos uma desarmonia na criação. De modo que, a partir dali, Deus de alguma forma age para que tudo volte ao que era, ao ser perfeito, equilibrado e harmônico, como aponta o pastor Osiel Gomes. Bem, mas àquela altura, e fazendo um paralelo com as falas paulinas, como a de Efésios capítulo 1, verso 10, onde o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo, nós vemos que houvera, naquele contexto inicial, uma promessa com o descendente da mulher, que se revela hoje, obviamente, na pessoa de Cristo Jesus, o fio condutor das Escrituras Sagradas, como destaca o nosso autor. Vejamos que, num primeiro momento, dentro dessa perspectiva escatológica cristã, é fundamentalmente importante que entendamos Cristo como o centro das Escrituras. Quer num contexto do Antigo ou do Novo Testamento, todos os textos, de alguma forma, canalizam e desencadeiam na figura de Cristo. Isto se faz necessário compreender nesse primeiro instante para que, num segundo momento, de maneira adequada, entendamos que a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente.
Vejamos que o pastor Osiel faz questão de ressaltar as definições da expressão escatologia. Nós já dizemos aqui, mas nunca é demais, lembrar que a escatologia faz um estudo sistemático e minucioso das últimas coisas. Obviamente que existem correntes que pensam X, outras pensam Y, mas independente de qual seja a concepção construída, o fato é que a Bíblia se torna um material de coleta de informações para que se possa exaurir assuntos escatológicos. Agora veja que a essa altura do item 2 é correto afirmar que os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Se você ler Romanos capítulo 15, verso 4, você terá indubitavelmente essa impressão. Vejamos que, sobretudo, com Cristo, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é algo glorioso e incomparável. E as aflições desse tempo presente, evoca o verso 18 do capítulo 8 da carta aos Romanos. As aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. A Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Pois bem, nós precisamos olhar para a Bíblia não como um amuleto, mas como um livro sagrado que contém nele verdades absolutas que não podem ser atualizadas, mexidas, alteradas e violadas. A palavra de Deus, uma vez lida hoje e relida amanhã, ela tem compreensões diferentes. O sentido, obviamente, é o mesmo, mas a forma como Deus lida com a nossa realidade é totalmente oposta. Você pode fazer uma leitura do Salmo 46 hoje, compreender que Deus é o refúgio, socorro, presente na hora da angústia, mas você pode reler o mesmo Salmo amanhã e compreendê-lo de uma outra perspectiva, por um outro ângulo. E vários outros textos podem ser internalizados assim. Porque a Bíblia, quando mais lida, mais compreensão se fica. E a partir da compreensão adquirida é que nós então entendemos que aquela compreensão foi tão essencial ao ponto de se tornar iluminação para os nossos passos. Sem ler a Bíblia, possivelmente a minha vista fica obscurecida, o meu caminho fica prejudicado, o risco de quedas e eventualmente hematomas é muito maior. Mas com a leitura bíblica e naturalmente com a internalização daquilo que se leu, as vias se tornam pavimentadas, seguras, o objetivo fica mais específico, mais esclarecido e a chance de obtermos sucesso, embora essa expressão esteja em desgaste, é muito maior. O item 3, por sua vez, encerra-se por que uma doutrina da esperança, vai questionar o pastor Osiel Gomes. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo e das transformações ou transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. Essa é a doutrina da esperança. Você que me ouve, cristão, salvo em Cristo Jesus, que crê na Bíblia como palavra de Deus, portanto uma visão ortodoxa, que é um apologeta para defender essa tese, seja diante de quem for, você possivelmente deve beber dessa doutrina, a doutrina da esperança. Quer morramos ou quer vivamos, no advento de Cristo, temos a convicção de que ou ressuscitaremos ou teremos os nossos corpos transformados, para então encontrarmos com Cristo e desfrutarmos da eternidade com Ele. Vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir, como relata o capítulo 10, verso 23 da carta aos Hebreus. Acredite, confie, aquele que foi um dia voltará para nos buscar e levar para onde mesmo Ele estivera. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O terceiro tópico da lição de hoje, a esperança cristã como âncora da nossa alma, como âncora da nossa alma. Observe que a nossa esperança como a âncora, nós podemos escrever a âncora como essa peça forjada, pesada de ferro, que é presa a uma corrente sempre grossa, que é lançada ao fundo do mar. E a ideia ali é manter a embarcação parada, o navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme durante a nossa jornada com Cristo. E ela representa
tudo o que sustenta e tudo o que estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Então, veja bem, o cristão enfrenta dissabores, enfrenta tempos difíceis, enfrenta tempos amargos. Mas como âncora da nossa alma está a esperança em Cristo. Por que é então que a esperança do crente é sempre a melhor? Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. E dessa forma, trata-se de uma esperança que é vã, que é passageira. E por consequência, existem diversas esperanças presentes na cultura humana. Então, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo do nascimento, da morte, da reencarnação. Eles acreditam nisso. Outras religiões, outros povos, buscam pautar a sua esperança na astrologia, na quiromancia, nas diversas práticas pagãs que a Bíblia, inclusive, proíbe, rejeita. Na política, muitas pessoas fundamentam suas esperanças nas ações revolucionárias, mas tudo isso não passa de ilusão. Em resumo, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é uma esperança vazia, não há êxito, não há sentido. Mas a esperança em Cristo Jesus é uma esperança consoladora, é uma esperança com propósito, e creia, aleluia, vai dar certo. É o outro louvor da harpa: de Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, não falharão. Ainda que se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas de Deus, nós temos essa esperança, elas brilharão, elas não falharão. E nós então temos o dever de manter firme essa esperança. No Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o cristão permanecer firme e manter a sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Ocorre que naqueles dias os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. E semelhantemente devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor virá arrebatar a sua igreja. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança sempre firme e sempre viva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pois bem, queridos, com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, atingimos a conclusão da aula de hoje. Muito obrigado pela sua interação, pela sua participação, pela sua audiência. Obrigado pelo compartilhamento. Obrigado por ficar conosco até o final e acompanhar os subsídios que foram propostos aqui. Em nome do pastor William, em meu nome, em nome do nosso presidente especialmente e de toda a nossa equipe de supervisão, nós agradecemos e rendemos ao Senhor gratidão pela vida de todos vocês que participam conosco desta programação. Vale destacar aquilo que o pastor Osiel Gomes ressalta na conclusão: lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas. O salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança viva que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja bem, em momento algum, a Bíblia Sagrada, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, ela dá lampejos de que nós, uma vez servindo a Cristo e o seguindo, seríamos blindados, isolados, confinados em um espaço no qual não seríamos submetidos a qualquer tipo de adversidade. Em momento qualquer, a Bíblia aponta para isso. Pelo contrário, o próprio Jesus faz questão de destacar que nesse mundo, nessa esfera, nesse contexto, nós teríamos aflições. Mas, apesar disso, ele pede que tenhamos bom ânimo. Portanto, pastor Osiel parafraseia esse termo de Jesus e diz: olha, lutas, dissabores, provações, até a morte, serão situações nas quais o salvo em Cristo possivelmente enfrentará. A principal delas, a saber, a morte, essa indubitavelmente. Mas nós precisamos ter a verdadeira esperança na pessoa bendita de Cristo Jesus. Mantenhamos firme a nossa confissão em nossa esperança,
pois fiel é aquele que prometeu, assegura o capítulo 10, verso 23 da carta aos Hebreus. Sigamos firmes, queridos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não perca a sua esperança, não perca o seu foco, nem a sua visão. Não olhe para a esquerda, para a direita, muito menos para trás, mas siga em frente, porque breve Cristo vem para levar consigo seu povo especial, zeloso e de boas obras. Deus seja louvado pela sua vida, agradecemos a Deus por esse encontro, agradecemos a Ele por permitir que estivéssemos aqui e desejamos que o Senhor te abençoe muito. E querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa.